trabalhadores sem terra. Foi escolhido pelo seu partido para disputar a Prefeitura de Curitiba em defesa de um programa socialista a serviço das lutas dos trabalhadores e da juventude. Tem como candidata a vice-prefeita a professora e instrutora de formação profissional Beatriz de Campos. Para dar início às explanações, convido o candidato para fazer sua fala inicial. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu queria fazer uma saudação especial à mesa, na pessoa do Ulisses, na pessoa do Soares. Para nós do PSTU é um momento assim, bastante importante estar participando da atividade que é organizada por uma organização da própria classe trabalhadora, né? Isso é um momento assim, bastante significativo de exercitarmos um diálogo a respeito do programa que nós acreditamos seja o mais justo para atender os interesses da população de Curitiba. Hoje Curitiba, de fato, Soares, vive uma contradição muito grande e que se expressa em certa medida no que a gente colocou no programa. A abertura do nosso programa de governo é com a seguinte palavra: duas Curitibas. É uma Curitiba que, ao mesmo tempo, tem um PIB de 48 bilhões de reais, um orçamento aí previsto para 2012 de aproximadamente 6 bilhões de reais, e essa mesma Curitiba, que é o quarto maior PIB do país, ela congrega dentro da mesma cidade uma exclusão social bastante acentuada, né? São bairros aí da periferia totalmente esquecidos pela prefeitura. Hoje nós temos graves problemas sociais, como o problema da saúde pública, o problema do transporte coletivo, né? Todo esse tema da mobilidade urbana, que é interesse, acredito que não só do SENG, do CREA, mas do conjunto da população, principalmente a população que produz essas mesmas riquezas que são hoje apropriadas aí por poucos, né? Por interesses privados, que também se reflete, por exemplo, no tema do transporte, no tema da terceirização excessiva, na terceirização do serviço de saúde, na fila da Coab. Então, o nosso programa procura fazer um diálogo a respeito de uma outra Curitiba. Nós acreditamos que Curitiba, hoje, infelizmente, é uma cidade modelo, mas uma cidade modelo para os bairros do centro e uma cidade modelo para aqueles que participam dos processos de licitação e ganham lucros altíssimos com os governos que até agora dominaram a cidade. E, por outro lado, há uma Curitiba dos bairros, uma Curitiba da periferia, uma Curitiba que é a Curitiba dos trabalhadores. O nosso programa ele se centra nisso, em primeiro fazer, inclusive, um diagnóstico bastante crítico da cidade. Eu até vou deixar aqui ao final uma cópia do nosso programa de governo também para conhecimento das duas entidades. E esse programa também está disponibilizado no site do PSTU, que é pstucuritiba.blogspot.com. E nesse documento, a primeira preocupação nossa era justamente fazer um diagnóstico da cidade. Então, acho que essa contribuição que vocês fizeram do ponto de vista técnico da engenharia, com certeza vai estar sendo incorporada também na nossa discussão mais programática, porque tem a ver com os trabalhadores tomarem a cidade em suas mãos e rediscutirem uma outra concepção de cidade. Então, o objetivo da candidatura, no primeiro momento, era esse. Nós sabemos das dificuldades de construir uma candidatura socialista numa cidade que em certa medida, bastante conservadora no sentido da política. Você não vê, de fato, uma renovação muito grande na política, não só na política de Curitiba, mas na política do Paraná. São muitas vezes grupos políticos que se revezam no poder, inclusive grupos até mesmo familiares que se revezam no poder. E acho que a tarefa da esquerda socialista nessas eleições era justamente isso, debater um outro modelo de sociedade, dizer que é possível sim, mas que para que isso seja viável, nós precisamos de fato discutir medidas que, no nosso entendimento, são medidas de ruptura com a lógica de dominação que existe hoje. Então, o objetivo inicial nosso é apresentar a candidatura, discutir um outro modelo de sociedade, convidar os trabalhadores, convidar os setores oprimidos, convidar os setores explorados da cidade a refletirem se de fato nós vivemos numa democracia ou se é possível avançar. Nós acreditamos que de fato é possível avançar, não só aqui em Curitiba. Nós fazemos parte de um partido que é uma organização revolucionária. Então eu tenho bastante acordo com a fala do Soares quando ele diz que não existe no Brasil um projeto estratégico. Na verdade, existe um projeto de dominação de classe, uma dominação inclusive que é muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes determinada por interesses de fora, os interesses aí do que a gente chama das grandes economias imperialistas que determinaram todo o processo de privatização que aconteceu no início dos anos 90, desde a eleição
do Fernando Collor, que significaram, na verdade, a perda do patrimônio público brasileiro. Foi construído aí há anos e anos com a luta dos trabalhadores do povo brasileiro, e o que a gente está sentindo hoje é o reflexo disso, né? Essa falta de infraestrutura no país, que também se reflete em Curitiba, tem a ver com isso, né? Um país que foi governado para os ricos e uma cidade que é hoje também governada para os ricos. Ok, obrigado, Vanilson. Já passo aqui para um dado que nossa subseção do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, preparou aqui para o SENGE, né, o DIESE quem assessora economicamente o movimento sindical, e nós temos demandado estudos a respeito do investimento público. E o DIESE aponta para nós que hoje o investimento público em Curitiba é um valor que, em termos absolutos, parece alto. É um valor que em 2011 foi de 291 milhões de reais. No entanto, em 2000, ou seja, 11 anos antes, tinha sido de 251 milhões de reais. Em números percentuais, em termos percentuais, dentre as capitais brasileiras, foi um dos que menos cresceu. E dessa forma, em Curitiba comparando com as outras capitais, o investimento público per capita é o 14º, o investimento sobre as receitas do município é o 21º, ou seja, das 26 capitais, e o investimento em relação ao PIB, em relação ao que gera de riqueza a cidade, é o 26º, ou seja, é o último do país. Quais são as propostas que o PSTU tem para alterar a situação? Como estimular investimentos públicos na cidade, haja visto esses índices relativos extremamente baixos em comparação com o restante do país? Na verdade, é um dado alarmante, no sentido de que o papel dos governos seria justamente proporcionar investimentos públicos para resolver um problema gritante que existe aqui, que é o problema, por exemplo, da desigualdade social. E por outro lado, esses dados, e são dados que a gente também utiliza no nosso programa. Eu tenho uma relação também com o DIESE, no sentido de acreditar que é uma fonte muito importante, assim, que é construída pelos próprios trabalhadores, alimentada pelas entidades sindicais. Também sou advogado, né, e assessor jurídico de entidades sindicais. E os estudos de DIESE nos proporcionaram também, para se ter uma ideia do que significam esses dados do ponto de vista do transporte, que é um reflexo da falta de investimento público, né? Hoje há uma opção do governo de praticamente terceirizar e privatizar a gestão dos negócios públicos. Isso se expressa, por exemplo, no tema do transporte, em que 3 consórcios privados dominam o sistema de transporte coletivo da cidade. Não existe sequer um sistema eficaz de fiscalização dessas empresas. Então, quem constrói a tarifa técnica são as empresas privadas que estabelecem a tarifa para manter o seu equilíbrio financeiro. E óbvio, né? O que é o equilíbrio financeiro numa sociedade capitalista que é dominada por grandes empresas? É a taxa de lucro. Então, hoje, no transporte, o interesse da população ele está colocado de forma subordinada à manutenção do equilíbrio financeiro dessas empresas. Então, por isso, não existe, por exemplo, investimento público para melhorar o sistema de transporte coletivo, porque não é interesse da prefeitura fazer isso, né? A demonstração desses dados aí é evidente, né? Porque só o volume de recursos que circula no sistema de transporte coletivo é superior ao volume de investimentos públicos hoje que existe em Curitiba. E o outro elemento disso que expressa, na verdade, o que a gente tem caracterizado assim, como uma cidade privatizada, em que os interesses da população eles estão excluídos da política do governo, é o tema da saúde. Então, você não tem investimentos públicos, por quê? Porque o governo faz uma opção política de direcionar cerca de 60% do orçamento da saúde para manter contratos de terceirização. O que significam, na verdade, esses contratos de terceirização que foram aí, ao longo dos anos, a receita mágica da política neoliberal? Significa você transferir para as mãos da iniciativa privada a responsabilidade sobre serviços essenciais, como transporte, como saúde, como educação. Você passar, hoje há uma estimativa de que
o orçamento estimado para a saúde seria algo próximo a R$1 bilhão, 900 milhões de reais. Nós estamos vendo hoje que quase 600 milhões de reais são entregues para contratos de terceirização e privatização. Então, esses contratos, eles vão precarizar as relações de trabalho, vão fazer com que os profissionais não se integrem como, de fato, servidores públicos que tenham compromisso, inclusive, em prestar um serviço público de qualidade para a população. Você vai sucatear a rede básica de atendimento, vai sucatear o serviço de urgência e emergência. E um outro problema que a gente percebe, que também tem a ver com isso, depois eu vou falar um pouco das propostas do PSTU nesse sentido, é o tema da discussão sobre o próprio urbanismo, né? Curitiba tem um gasto até relativo em urbanismo, mas também para isso, para fazer uma transferência de recursos públicos, ou seja, para drenar recursos públicos diretamente para a iniciativa privada. Curitiba gasta hoje algo perto aí de R$1 bilhão e 200 milhões de reais com obras de urbanismo, mas que não atendem o conjunto da população trabalhadora. São, muitas vezes, grandes obras, a maioria delas, inclusive, é importante as pessoas saberem, está sendo questionada pelo Tribunal de Contas, porque ou já foram, né, porque a mágica que se encontra, até para não fugir aí públicas da cidade. Nós acreditamos que é fundamental você fazer uma inversão de prioridades na aplicação dos que está sendo desnecessário. O que a gente viu foi o contrário, né? Não houve corte, por exemplo, de cargos comissionados, eles aumentaram durante o governo do PSDB, só que, contraditoriamente, a receita aumentou, né? Há uma estimativa aí que a receita do Estado aumentou em 15%. Agora, vamos aprofundar onde foi o corte dessa despesa. Foi no estabelecimento de metas, né? O estabelecimento de metas significava o quê? Que você não tem mais um serviço público, você não tem mais um governo, você não tem mais a política. Você tem a gestão do Estado, a gestão da prefeitura, como se fosse uma máquina privada, né? Ou seja, você estabelece a meta de produtividade. Qual que é a meta de produtividade da saúde? Adoecer mais as pessoas? Parece que é isso, né? Porque se você adoece mais as pessoas, você consegue mandar mais requisições para o SUS para poder aumentar o caixa do Estado. Porque se não tem investimento na base da saúde, e o Paraná não gasta, inclusive, do ponto de vista estadual, sequer cumpre, né, a obrigação legal com isso. A mesma coisa na educação. O estudo que a gente adotou, inclusive, foi um estudo de um sindicato dos trabalhadores, dos professores de Minas Gerais, que fazia esse balanço do que foi o governo do Aécio nessa política de metas de produtividade na educação. Então, e a gente viu tentar ser implementado aqui na Prefeitura de Curitiba, aqui em Curitiba, a gratificação, por exemplo, por produtividade. Então, você precisa o quê? Você precisa criar índice de produtividade na educação. O que é isso, índice de produtividade na educação? Você passa os alunos, independente se adquiriram conhecimento, adquiriram conceitos, melhorar a sua formação, o seu nível teórico, o seu nível acadêmico. Por quê? Porque a meta de produtividade, que infelizmente vem estabelecida desde cima, pelo IDEB, né, por outros mecanismos federais, estabelece que o professor que não cumprir a meta não vai ter aquela gratificação. Então você, em vez de ter a valorização da carreira, você joga nas costas do trabalhador, dos servidores, a responsabilidade, que é a responsabilidade do governo pela gestão da política de educação. Nós somos, contrariamente a essa política, nós acreditamos que, primeiro, tem que existir um plano de carreira que valorize de fato a carreira, que as pessoas sintam um compromisso com a função pública, que é uma função social. Talvez o servidor público seja a pessoa mais relevante da sociedade nesse sentido. Eu participei durante agora a greve dos servidores federais de vários GTs sobre carreira, em que a gente discutia isso. Como é que os governos, desde o governo federal, estão atacando principalmente a carreira. A greve dos professores não acabou até hoje, não foi porque não teve um índice salarial. Foi que o governo não sentou com os professores para discutir justamente o plano de carreira, discutir uma valorização que permitisse que, ao longo do tempo, os profissionais se sentissem valorizados e com isso pudessem prestar um serviço de qualidade. Porque qual que é o compromisso que ele tem? Não é com a produção de metas, mas é com a prestação de serviço de qualidade para aquelas pessoas que mais precisam,
que são principalmente, no caso aqui da educação pública municipal, as escolas da periferia, que são as mais sucateadas, que são aquelas que acontecem os maiores casos, por exemplo, de violência dentro da própria escola. Então isso tem a ver com todo esse ciclo que vem desde a gestão, da política de gestão, e essa política, para nós, aí, ela é uma política incompatível com o sistema educacional, a política, por exemplo, de estabelecimento de metas de produtividade. É a mesma política que está sendo pensada para os profissionais de saúde, e nós acreditamos que a gratificação dos trabalhadores tem que se dar não por isso, mas por um plano de carreira que de fato valorize a categoria. Nós temos uma proposta que é aumentar os recursos do orçamento municipal em 31% para que seja investido exclusivamente na educação pública, para que a gente possa, primeiro, resolver um problema grave aqui que tem em Curitiba, que é o problema da falta de vagas nas creches, que também a educação infantil ela é determinante para isso. Imagina se você tem uma creche pública com qualidade, com educadores infantis, com professores, com profissionais treinados e valorizados pelo município. Isso é a base para depois ter uma escola de qualidade e ter uma universidade melhor, inclusive. Então, nós estamos propondo aumentar esse orçamento em 31%, aumentar o número de escolas, criar o contraturno em todas as escolas municipais. Isso é possível, mas isso só é possível se a gente deixar de gastar o dinheiro, primeiro, nos escândalos de corrupção que continuam soltos aí na cidade, né? O Derosso saiu, mas a política de corrupção ela permanece. Então nós estamos propondo isso, fazer uma política inclusive de recuperar esse dinheiro que foi desviado de volta para os cofres públicos e rediscutir o orçamento, 31% para contratar mais profissionais na área de educação, terminar e investir. Nós fizemos um estudo que é possível, talvez até o SENGE, o CREA possam ajudar muito mais nesse sentido, né? Mas uma avaliação inicial é que com 150 milhões de reais é possível construir pelo menos 150 creches para resolver o problema aí da falta inicial das vagas de creche em Curitiba. Então nós temos um compromisso que tem a ver também com as lutas que a gente trava, né? O PSTU tem uma história de apoio à luta dos trabalhadores da educação. Nós provavelmente vamos enfrentar aí, a partir da próxima semana talvez uma greve aí na educação estadual, dizer que desde já nós postergamos assim todo o nosso apoio à mobilização dos trabalhadores da educação estadual, que dia 18 vai ter paralisação e pode ser que mais essa categoria entre em greve. E as pessoas não entram em greve porque elas querem. Elas entram em greve porque cada vez mais, cada ano que passa, está acontecendo um processo de degradação do serviço público e da valorização da carreira. Desse estudo que eu fiz para o Sinditeste, nós demonstramos, por exemplo, que o custo do serviço público federal, ele manteve-se praticamente o mesmo, desde o primeiro mandato do Fernando Henrique, e agora tem diminuído com a Dilma. O índice do PIB não atinge 5% do gasto do PIB com o pagamento dos servidores federais. Então nós achamos que, para que o serviço público melhore, é fundamental a valorização dos servidores públicos. E assim como a nível federal e estadual, com certeza também aqui em Curitiba, né? E a questão dos investimentos da Copa e outras coisas mais. Sim, desculpa. Como eu falei que eram 3 temas, né? Vamos repartir agora. Sobre a Copa, né? A Copa, nós temos uma visão bastante crítica, não contra a Copa, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma crítica, as pessoas falam, o cara, eles são tão chatos que nem gostam de futebol, né? Eu adoro futebol, né? Eu sou torcedor, né, de futebol, mas o problema não é esse. O problema é que tipo de Copa nós estamos trazendo para o Brasil. É uma Copa que não vai atender, na nossa avaliação, os interesses da grande massa de trabalhadores. Você vai construir aí grandes obras que provavelmente depois não vão ter uma finalidade social, tanto que a principal das obras nós temos aí, primeiro, de construção de estádios, que quem vai ganhar depois com os estádios? Não é a população, não é sequer os trabalhadores que construíram os estádios, né? Talvez vão sortear ali uma centena de ingressos para falar que foi democrática a Copa, mas sequer os trabalhadores vão ter condição de adquirir um ingresso para ir para assistir um jogo da Copa. Isso é um primeiro elemento. O segundo elemento é que as obras que estão sendo pensadas são todas elas, na nossa avaliação, para aumentar o lucro desses grandes grupos econômicos. Isso tem a ver
com a crise econômica na nossa avaliação, porque são grandes grupos, inclusive internacionais, que vão participar disso, que tem a ver com o momento de recessão que atravessa a Europa, e a construção civil ainda, por ser um elemento de crescimento econômico aqui no Brasil. O que se faz? Hoje nós temos uma economia que, em sua maioria, é dominada pelo capital externo, pelo capital internacional. Então as obras da Copa também vão ser dominadas por esses grandes grupos econômicos, que vão tirar aí, em 2, 4 anos, uma parte aí dos seus lucros para compensar a crise financeira, a crise econômica internacional. Um outro problema que a gente aponta é qual que é o reflexo social das obras da Copa. Nós acompanhamos aí o Comitê Popular da Copa, que estima que 200 mil famílias vão ser removidas de maneira forçada no Brasil por conta das obras da Copa. Por quê? Porque são famílias que estão hoje em ocupações ditas irregulares, porque não são reconhecidas pelo poder público, e vão atrapalhar o embelezamento da via que vai ligar, geralmente, o aeroporto até o centro da cidade, até os estádios. O exemplo lá no Rio de Janeiro é categórico, vai ser construído inclusive um muro para tampar as favelas. Aquelas favelas que eles não conseguirem remover, eles vão fazer um muro para tampar a favela. Aqui em Curitiba, há uma estimativa de que 2.000 famílias serão removidas por conta das obras da Copa. Então nós somos contra esse tipo de remoção. Na verdade, nós somos contra qualquer remoção que se dê de maneira forçada e que não seja para garantir que as famílias deixem áreas de risco. Tirando isso, nós somos a favor que as pessoas permaneçam nos seus locais. Elas criaram toda uma vida social, estabeleceram comunidades. Eu acompanho aí o movimento popular e o movimento popular de moradia, sei dizer bastante dessa realidade. E um outro dado aqui em Curitiba, né? Nós estamos na Câmara aí, provavelmente agora por conta de uma pressão popular que aconteceu, mas vai ser votado depois das eleições, a destinação de mais de 120 milhões de reais para o estádio do Atlético. Eu nunca vi um jogo de futebol tão caro. Vão ser provavelmente 4 partidas, cada uma vai custar em média, só para usar o estádio, 25 milhões de reais. Porque esse dinheiro, inclusive o presidente municipal falou que, de repente a gente não precisa nem pagar. Eu não sei se vocês lembram lá atrás que o presidente do Comitê Municipal da Copa chegou a cogitar, antes da votação ainda eram 90 milhões, que poderia dar o calote. Né? Poderia dar o calote, porque é dinheiro público mesmo, vem do BNDES, não teria problema se o estádio fosse incorporado depois para o patrimônio do Atlético. Então nós somos contra que nas obras da Copa sejam usados recursos públicos para alavancar os lucros de grandes grupos privados. Nós achamos que esse recurso tem que ser usado, na verdade, em obras de infraestrutura nos bairros da periferia aqui da cidade, falando especificamente de Curitiba, em vez de obras que vão remover as pessoas. Nós temos que pensar em mecanismos de permanência das pessoas nas suas comunidades de origem. Né? Nós vemos que há uma política da prefeitura aí de remoção que também está relacionada aos interesses das grandes construtoras aqui da cidade. Eu acompanho, só para citar um exemplo, a Vila Ulisses, ali no bairro Pinheirinho, que foi construída, Vila Ulisses, no Pinheirinho, que foi construído um condomínio em cima da vila, e a vila é conhecida, entre aspas, lá como favelinha. Então o que vão fazer? Alegaram que uma área que tem um esgoto que passa dentro da comunidade é a área de preservação permanente. Ora, não foi durante 20 anos que as pessoas ocuparam aquele espaço, construíram suas casas sem um centavo de recurso público, e são assim, não são barracos, são sobrados, algumas pessoas construíram uma lojinha de sapato, outro construiu uma lojinha de material de construção. Nós não estamos falando de uma favela, inclusive. E o governo, por conta de um projeto de urbanização da área, está propondo lá a remoção de 173 famílias. Sabe para quê? Para incluí-las num projeto de financiamento do Minha Casa Minha Vida, numa casa de 32 metros quadrados. Hoje elas moram em casas de 70, 80 metros quadrados, uma casa de 32 metros quadrados para pagar uma prestação. Então nós somos contra essa política que é hoje a política predominante aí no governo do Estado e aqui na Prefeitura, e achamos que é possível discutir uma ampla reforma urbana. Depois eu posso voltar nesse tema aí, para aproveitar aqui a tua pergunta, Soares, e discutir um pouco o tema do metrô.
Eu te digo de início assim, nós não teríamos nenhum problema em ser a favor do metrô. A favor do metrô, da necessidade de uma obra pública que pudesse atender uma população aí que hoje tem um grave problema de mobilidade na cidade, que o trânsito acarreta aí a perda de centenas, talvez milhares de vidas todos os anos, que tem a ver com isso, né? Um sistema de transporte que privilegia o automóvel em detrimento do transporte coletivo. E qual que é o grande problema do metrô? Ele é uma obra que já nasce privatizada. Não é que vão privatizar o metrô depois que construí-lo. O nome da PPP, que veio lá do governo federal, que é a parceria público-privada, é consórcio patrocinado. Eu até escrevi um artigo para o partido que a gente fez até uma anedota com isso, que na verdade é um verdadeiro patrocínio, porque o governo vai investir mais de 2 bilhões de reais, seja com recurso do BNDES, seja com recurso do governo do estado e da prefeitura, que vai gastar pelo menos 1 bilhão de reais com recurso da prefeitura. Essa obra ela já vai ser construída de maneira privatizada, porque vai se contratar aí uma grande empresa para construir o metrô e depois vai entregar a gerência do metrô durante 30 anos para uma empresa privada fazer a operação do sistema. Eu falei, gente, não tem como uma empresa quebrar desse jeito. Você ganha 2 bilhões para fazer a obra, você depois ganha uma obra inteira, um sistema de transporte inteiro para operar, determinar qual vai ser a tarifa. Então nós somos contra não o metrô, nós somos contra essa concepção de metrô que está aí. Nós achamos que faltou um debate muito mais profundo na sociedade. Me desculpe o prefeito Luciano Dutti, mas fazer uma audiência, 2 audiências públicas, e falar que isso é democracia no debate numa cidade, isso é um absurdo. Então, nós estamos propondo aí a suspensão. Nós estamos, inclusive, estudando aí a possibilidade de entrar com alguma medida judicial para tentar barrar a lei de licitação do metrô. Ela foi aprovada agora, novamente, com um ajuste por conta de uma orientação do governo federal, inclusive para permitir uma cláusula absurda, que é estabelecer que a garantia da obra vai ser determinada pelo grupo financeiro que garantia o financiamento da obra. Ou seja, não vai ser nem a construtora, vai ser algum credor financeiro, provavelmente internacional, algum banco, né, de natureza privada, que vai ser o fiador da obra. Então, o que a lei agora estabelece? Estabelece que se o governo não tiver o equilíbrio, se a empresa, não tiver o equilíbrio financeiro, o fiador vai ser o garante da obra. Ou seja, nós podemos fazer uma obra que vai estar diretamente já ligada ao sistema financeiro internacional. Então nós estamos propondo aí fazer o metrô enterrado, se é fazer aéreo, se é compatibilizar outras formas aí de construção. Nós temos dúvida, eu vou ser sincero para você que não é papel do partido muitas vezes dizer aqui qual que vai ser a forma da obra, mas dizer que nós precisamos abrir um debate democrático para aquelas pessoas, inclusive, que entendem do assunto e que são organizações como a de vocês aqui, possam dar um parecer técnico de qual que é a melhor maneira de viabilizar essa obra. Segundo, que nós defendemos que essa obra, ela, por se tratar, inclusive, de uma obra pública, que é para construir um sistema de transporte que é um serviço de natureza fundamental, que ela seja exclusivamente estatal. Que a gerência seja a partir de uma empresa pública municipal estatal, que não entre na composição da tarifa a taxa de lucro, mas uma taxa de investimento. Ou seja, uma taxa que possa aprimorar permanentemente o sistema. E se a gente consegue fazer isso, é possível, inclusive, tanto no metrô como no ônibus, ter uma tarifa de R$1, fazendo com que milhões de pessoas migrem para esse sistema e a gente resolva, inclusive, um problema aí de mobilidade da cidade, que é a integração do sistema viário, do sistema que permita a integração de ciclovia com a obra com o metrô e com o ônibus. E a área metropolitana. Sem dúvida, e que exatamente, e que não seja, se você pegar o custo da obra e medir pela extensão dela, é uma das obras mais caras que existe no país hoje. E no nosso programa está previsto isso, que ela integre, na verdade, a região metropolitana de Curitiba. Vanilson, o SENGE e o CREA, inclusive, já fizeram questionamentos também ao edital do metrô recente. Temos também essa posição de que é necessário. Mas, agora, falando em mobilidade urbana como um todo, que vai muito além simplesmente da questão do metrô,
Existe o transporte coletivo hoje que está muito claro que não dá conta de atender toda a população. Graças a isso, temos um uso excessivo do veículo particular, que acaba lotando nossas ruas. Outros modais não têm sido devidamente colocados, né, como a questão da bicicleta. As ciclovias não atendem, as pessoas que decidem usar a bicicleta acabam se colocando em risco no meio dos veículos, no meio dos ônibus. Tem uma série de outros modais. E como é que você vê a questão como um todo da mobilidade urbana? Qual a ideia de um plano de resolução desse problema a curto e médio prazo? Porque a curto prazo já temos um problema. A médio vai ficar muito pior, vai ser um caos. Se não acontecer algo realmente rápido para modificar a situação, porque mesmo a construção de um metrô vai demorar aí quase uma década. Então, qual é a forma de fazer soluções de mobilidade urbana? E aproveito aqui a pergunta do internauta Leandro Grasman, que é engenheiro também, e é diretor aqui do CENG também, falando a respeito disso, falando da mobilidade urbana, falando da solução para o trânsito excessivo, como solucionar esse trânsito parado que temos hoje, e como fiscalizar, aí já uma outra questão, a fiscalização efetiva de obras, combate a obras clandestinas, como utilizar a fiscalização, recursos tecnológicos para resolver esses problemas. Tá, sobre a questão do trânsito e da mobilidade, eu acredito que é preciso fazer primeiro uma reformulação geral do sistema viário da cidade, né? E para isso, com certeza, os estudos técnicos, né, tanto do CENG como do CRED e outras entidades são fundamentais. Só que nós temos um problema hoje, que é um problema que aqui em Curitiba é a expressão de um problema generalizado no país. Nós temos um país hoje que privilegia o transporte pelo carro. E começa do governo federal ao incentivar as grandes montadoras de automóveis com, né, a isenção fiscal e com o processo de financiarização. Hoje as pessoas falam, mas a vida melhorou, cada um pode comprar o seu carrinho e tal. Só que as pessoas esquecem muitas vezes que 77% das famílias no Brasil estão endividadas. Aqui em Curitiba o dado é mais grave ainda. 90% das famílias estão endividadas. Então, o primeiro problema é que não há uma preocupação do governo federal em, por exemplo, estabelecer uma política em que o ônibus e o ônibus maior seja privilegiado no barateamento do custo. Para quê? Para que em vez das pessoas terem incentivo à aquisição de veículos, e nada contra a pessoa comprar o seu carro, acho que é direito dela. O carro deveria ser utilizado hoje para atividades de lazer, para você, na verdade, sair da cidade, não para você circular na cidade e criar esse trânsito absurdo que está aí. Um primeiro problema vem daí. Então nós discutimos que é fundamental repensar essa política industrial do país, que hoje isenta, ao mesmo tempo que isenta as grandes montadoras de IPI, o governo não faz nada, por exemplo, para combater as demissões em massa que acontece. A GM está ameaçando demitir milhares de pessoas lá em São José dos Campos. A Embraer, no período da crise econômica, demitiu mais de 4 mil trabalhadores. E o governo, que é um governo que teria, historicamente, um compromisso com a classe trabalhadora, simplesmente lava as mãos e fala, isso aqui, né, não é possível, nós estamos contribuindo aí para a economia. Ora, gente, não dá para contribuir para a economia só enchendo o bolso dos capitalistas. É preciso, de fato, governar para os trabalhadores. Então, nós discutimos essa política geral, porque ela incide também nisso, ela incide nesse excesso de carros que circulam na cidade. Só que nós achamos que tem algumas medidas que já poderiam ser adotadas. Uma primeira delas seria ampliar o número de faixas exclusivas para ônibus, né? Ampliar faixas exclusivas para ônibus, você ampliar o número de ligeirões, você recuperar, olha só o dado, em 4 anos, ou seja, né, a partir da gestão do Beto Richa na prefeitura, nós perdemos no sistema de transporte coletivo, foi uma das poucas capitais, inclusive, que perdeu usuários no sistema de transporte coletivo. As capitais do Sudeste ou permaneceram ou aumentaram o número de pessoas que usaram o sistema de transporte coletivo. Em Curitiba nós perdemos 14 milhões de usuários.
14 milhões de pessoas que deixaram de usar o transporte. Algumas foram andar a pé, porque um outro dado da Agência Nacional de Transporte Terrestre é que aproximadamente 27% das pessoas circulam a pé, pelo alto custo do transporte coletivo e pela dificuldade de mobilidade na cidade. Esse ano a gente teve uma greve... Eu sou uma das... Então, isso é um dado que está crescendo, viu, Soares? Um dado que está crescendo. E não é muitas vezes por opção das pessoas, é muitas vezes por falta de opção, né? Porque boa parte dessas pessoas circulam, por exemplo, na cidade porque são desempregados, estão à procura de emprego, não têm o dinheiro para o passe, e inclusive nós defendemos aí o passe livre para os desempregados até que consigam o seu emprego. Mas é possível você tomar algumas medidas iniciais, que é ampliar o número de faixas exclusivas para ônibus, você integrar um sistema de ciclovias. Hoje não existe, de fato, ciclovia na cidade. Você tem uma coisa que eu chamo até de que folclórica, né? Você pinta uma faixa no centro da cidade em que as pessoas têm um determinado horário para andar de bicicleta no centro. Essa é a Curitiba modelo, né? Essa é a Curitiba que anda de bicicleta. Você não vê os trabalhadores, por exemplo, circularem do Pinheirinho para o centro, do sítio cercado para o centro de bicicleta. Por quê? Porque não tem condição de mobilidade. Então nós estamos propondo aí criar essas faixas exclusivas para ônibus, que integrem também um sistema de ciclofaixas que permitam ter segurança. Porque qual foi a medida da prefeitura agora? Foi proibir os ciclistas de circularem dentro da faixa dos ônibus. Em vez de criar uma faixa para os ciclistas, a prefeitura tem uma política só de proibição, ou seja, o problema não é meu, né? O problema é dos outros, né? Afinal, né, o prefeito tem carro e motorista para andar para onde ele quiser, e em alguns casos os caras têm até helicóptero, né, para circular. Então não tem problema de mobilidade. Quem tem problema de mobilidade é a classe trabalhadora. É óbvio que a obra do metrô vai demorar, mas eu acho que em médio prazo, né, pensando em medidas em médio prazo, acho que seria uma obra que, por isso, deveria sim integrar fundamentalmente a região metropolitana, porque o problema de mobilidade também é um problema de mobilidade regional. Os ônibus também que circulam na região metropolitana circulam de forma lotada, né, por conta também da tarifa, por conta de não existir qualquer tipo de fiscalização. Porque o que as empresas fazem? No momento de pico, em vez de aumentar proporcionalmente o número de ônibus, se mantém o mesmo número. Para quê? Para que não tenha aumento no custo. Então você não privilegia o serviço público, você privilegia mais uma vez o lucro dessas grandes empresas. Então por isso nós acreditamos que só a ruptura com esse sistema privatizado de transporte coletivo é possível a gente começar a tomar medidas, porque para tomar medidas você vai ter que ter ações de governo efetivas aí para contrariar interesses. Então, para contrariar interesses, você tem que romper, suspender esses contratos para discutir aí a transparência deles, discutir que eles não respeitem, inclusive, a própria legalidade e rediscutir todo o sistema de transporte, tanto viário como de transporte coletivo na cidade. Vanilson, agora voltando uma questão para nós é privado. E não temos visto políticas de retenção deles nessas tarefas que, a nosso ver, são as mais importantes, as de mais responsabilidade que um profissional das engenharias pode ter, que são as tarefas públicas, de atender realmente as questões públicas. Você tem conhecimento dessa disparidade que existe hoje, como retê-los, como fazer com que realmente se sinta valorizado para trabalhar no serviço público um profissional dessas áreas. E aí vem uma pergunta aqui pela internet também, não temos o nome, infelizmente, mas a respeito de incentivo, isso é uma questão também, diz respeito a engenheiros autônomos, aí, incentivo às microempresas. Como tem alguma proposta de incentivo às microempresas para aumentar a geração de empregos? Nós temos uma proposta que a gente resume ela no seguinte: primeiro, nós precisamos mudar a concepção de cidade, né? Para mudar a concepção de cidade, você precisa rediscutir. O que se tem dito é que é preciso cumprir a lei. Ora, mas só cumpre a lei, então, para aquelas pessoas que não têm onde morar. E as grandes obras que estão irregulares na cidade? Então é isso que nós do PSTU questionamos, acreditamos que é preciso e é necessário rediscutir justamente esse modelo aí de cidade que está colocado hoje.
Obrigado, Avanilson. Estamos caminhando já para o final dessa hora e meia, né? Então, muito bem aproveitado aqui, foram debatidos muitos assuntos. E agora, nesse momento, nós convidamos o engenheiro Claude Frank Leventhal, que é da Associação Paranaense de Engenheiros Eletricistas, uma das entidades que fazem parte do Conselho de Entidades Regionais do CREA Paraná, aqui na região de Curitiba, para apresentar para você os nossos estudos básicos de desenvolvimento municipal e entregar também esse material produzido pelas entidades do CREA. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Estou substituindo a nossa colega Adriana, né, que não pôde vir, mas esse trabalho que nós contamos sempre com a colaboração e a parceria até do SENGE, é feito dentro de um programa que o CREA possui, chamada de Agenda Parlamentar, não é? Que visa desenvolver, contribuir, né? Políticas públicas, né? Então, contribuir com a implementação de políticas públicas. Então, esse programa abrange o estado todo, claro, mas nesse momento nós vamos nos concentrar na região de Curitiba, né? Nós trouxemos aqui 4 estudos, é um pacotinho bonitinho. Eu gostaria de dar licença que... É claro que outros poderão surgir. Só um minutinho aqui. Opa. Então, um deles visa um estudo básico de desenvolvimento, nós chamamos de EBDM, não é? Trata do abastecimento, segurança alimentar, né? E a redução do fluxo migratório para a Grande Curitiba, né? Feito por uma entidade vinculada ao CREA, né? E interessada em melhorar a nossa sociedade. Um outro estudo também é água, uso e ocupação do solo em áreas de mananciais, saneamento ambiental, água, esgoto, agricultura em áreas de mananciais também. São todos temas bastante importantes, né? Claro, e existem inúmeros outros, mas esses estão aqui. Outro aqui também é a cartografia, que é a ferramenta para o desenvolvimento planejado. E um outro que me diz um pouquinho mais de perto aqui, porque eu sou engenheiro eletricista, né? Que é o resíduo eletroeletrônico de destinação final, né? Nós até queremos abolir esse termo de lixo, porque na área de eletroeletrônica não tem lixo, é sempre resíduo, porque ele sempre pode ser aproveitado e não dá para ficar jogando no lixão, né? Exatamente. Então, esse também é uma contribuição. Eu diria, vamos fazer isso para todos candidatos, mas principalmente para todos os partidos. Sim, não é? Sim. Porque não sabemos quem vai ganhar, mas todos os partidos poderão usufruir dessa contribuição. Bacana, né? Bacana. Aqui também temos alguns programas. Esse eu conheci, esse Casa Fácil. Que já são programas já de sucesso, né? No CREA. Olha aqui. Parece até presente, aí é mesmo, né? mas é um presente para a sociedade curitibana e, claro, região metropolitana, né? Esse aqui são cadernos técnicos, não é? É um conjunto de cadernos técnicos versando sobre diversos assuntos, né? E aqui dentro tem um DVD, né? Vou deixar aqui, ó, faz parte aí né? Dessa enxurrada de contribuições aí das entidades e do CREA e também do SENGE, porque no fundo nós pertencemos não só ao CREA, mas também ao SENGE, né? Sim. E queremos nos colocar à disposição para contribuir, colaborar e continuar colaborando. Provavelmente teremos novos projetos. Bom, eu queria fazer um agradecimento especial. Eu fiquei bastante à vontade hoje aqui em debater com vocês.
Eu acho que foi uma atividade bastante importante, assim, do ponto de vista do debate mesmo, democrático, dos projetos para a cidade. Eu vou fazer aqui uma entrega também simbólica da nossa contribuição, não tão bonita, tão, né, preparada como foi esse presente maravilhoso aqui, que eu acho que tem que ser incorporado de fato como parte da elaboração daquilo que é a produção do conhecimento, né, daquilo que os trabalhadores, inclusive, têm necessidade de que isso seja incorporado dentro do programa dos partidos que defendem ainda a classe trabalhadora. Eu te digo, Claude, Ulisses e Soares, que com certeza nós aprofundaremos, inclusive, o nosso estudo a partir desse material. Acho que é um material relevante, porque tem a ver com você fazer uma discussão, na verdade, a partir de um elemento aparentemente técnico, mas que o instrumental político é dado por aqueles que vão, de fato, defender um outro modelo de sociedade. Eu te digo que, com certeza, da nossa parte, tem aqui a incorporação de tudo aquilo que foi relevante no sentido de construir uma outra concepção de cidade. E queria deixar aqui para vocês uma cópia da nossa revista, né? O PSTU é uma organização revolucionária que é parte de um partido que a gente tenta construir mundialmente. Nós fazemos parte da Liga Internacional dos Trabalhadores, que hoje, esse ano está fazendo, inclusive, 30 anos. Eu queria deixar uma cópia dessa revista como uma amostra aí da nossa elaboração teórica sobre os acontecimentos do mundo e também aqui da América Latina, e deixar uma cópia também do nosso programa de governo, em que a gente procura fazer e se apropriar também, no sentido positivo, né, dessas elaborações que são feitas pelas outras entidades. O DIEESE deu um suporte bastante significativo para a gente. Eu tenho certeza que, a partir de agora, o SENGE será aí junto com o CREA e junto com as outras entidades, será uma das nossas fontes de pesquisa, de estudo e de incorporação programática na defesa de uma Curitiba para os trabalhadores. Tá? Ok, muito obrigado, Avanilson. Acho que uma salva de palmas agora. Obrigado ao candidato Avanilson, obrigado ao PSTU, seus militantes que estão presentes aqui também, por essa participação, por atender esse nosso convite. Eu passo a palavra aqui para o engenheiro Soares para fazer considerações finais, breves, pelo CREA. Avanilson, é importante, eu acho que, destacar que estamos fazendo parte aqui de um processo amplamente democrático, né, de oportunidades de discussão e de debates. É uma trajetória, eu sou um entusiasta da trajetória. É preciso que você saiba aonde que vai, para onde vai. Como vai a gente descobre, mas saber para onde vai é importante, né, para não ser nada errático. E eu costumo contar, vou repetir aqui de novo, que tem duas formas, tem apenas uma forma de você poder andar. É de você dar o primeiro passo e não deixar o pé de trás escorregar. Isso é uma regra da física, né? Então, é para você andar e ter condições de realmente avançar no trajetório. E você está numa trajetória de disputa, de política, não apenas eleitoral. O SENGE, o CREA também estão numa trajetória de contribuição com as suas condições, com os seus conhecimentos, para o bem-estar não apenas corporativo da classe dos engenheiros profissionais, mas também com uma visão de mundo, uma visão de sociedade muito ampla e muito profunda. Obrigado, Soares. Ainda resta algum tempo, mais 3 minutos aqui para o Avanilson fazer suas considerações finais, e aí a gente caminha para o fim mesmo. Bom, eu queria novamente agradecer o espaço. Acho que foi um debate bastante rico no sentido de organizações que estão preocupadas com o novo modelo de sociedade. Dizer que da parte do PSTU vocês vão encontrar assim, um parceiro nas lutas aí. Espero que a gente esteja junto, inclusive nessa luta aí do metrô. Eu acho que tem uma batalha ainda a ser dada para a gente rediscutir essa concepção de metrô que está colocada hoje. E eu queria aproveitar também a oportunidade aqui do espaço, divulgar um pouco, né, do nosso programa. Acho que eu aproveitei bastante para isso, dizer que nós também estamos participando do processo eleitoral, não só por conta das eleições, possa mudar, também é uma tarefa
nesse processo eleitoral. E para isso a gente conta não só com a minha candidatura, mas contamos também com a candidatura de uma companheira muito valiosa para nós, que é presidente aqui do PSTU Municipal, que é a Mariane de Siqueira. Ela está aqui na plateia. Queria aproveitar e vender o peixe aqui da Mariane, dizer que é uma candidatura comprometida não só com o feminismo, né, porque para nós não basta ser mulher para participar, né? Infelizmente a Dilma tem dado um exemplo de como não basta ser mulher, né? Poderia ser um governo muito mais avançado que pudesse de fato governar para os trabalhadores. Nós acreditamos que para além disso é preciso estar do lado da classe trabalhadora, do lado dos oprimidos da sociedade. E a nossa candidata Mariane tem todo esse compromisso. Ela é da base da educação estadual, é uma lutadora aí da educação estadual. Provavelmente vai estar na greve também na semana que vem, apoiando aí a luta dos servidores estaduais. E queria encerrar dizendo que para as pessoas conhecerem o PSTU, conhecerem o nosso programa, conhecerem um partido que não abandonou a luta, que não abandonou o lado dos trabalhadores. Nós temos um blog que é o PSTU, pstucuritiba.blogspot.com. Nós temos também a página no Facebook e o e-mail que é pstucuritiba@gmail.com, para aquelas pessoas que inclusive quiserem mandar perguntas, que talvez vocês tenham acessado, podem nos encaminhar também, que nós vamos procurar responder assim que for possível, e dizer que, para além das eleições, nós vamos continuar aí na luta, na organização dos trabalhadores, e esperamos que essa eleição seja um momento muito rico para aprofundar esse debate. Um debate sobre uma outra Curitiba, sobre um outro modelo de cidade que é fundamental para que a nossa classe, a classe trabalhadora, possa avançar na conquista aí dos seus direitos. E mais uma vez, muito obrigado aqui pelo espaço. Obrigado a você, Evanilson, obrigado ao PSTU por atender nosso convite e obrigado também à participação do CREA aqui e das demais entidades de classe representadas pelo engenheiro Claude, que fazem parte do sistema CONFEA-CREA aqui na região de Curitiba. Acreditamos que dessa forma podemos contribuir bastante para o processo democrático. E dentro da nossa missão dos sindicatos de engenheiros, nós temos exatamente isso. Não apenas a defesa corporativa de uma categoria profissional, mas também a ideia de levar para a sociedade a nossa contribuição. E fazendo isso, nós estamos, além de inaugurar um novo meio de comunicação para o sindicato, que é essa TV via internet, nós estamos fazendo parte desse processo democrático e demonstrando que nós estamos dispostos a contribuir com a sociedade dessa maneira, a contribuir com a prefeitura, seja lá quem for que seja eleito, né, nessas próximas eleições, e com a sociedade como um todo, para demonstrar que o papel da engenharia vai muito além de projetar, mas é uma visão do que se pode ter para toda a sociedade. A nossa agenda segue. Nós hoje, dia 12 ainda, às 18h30, temos entrevista com a candidata Alzimara Bacelar. E na semana que vem, no dia 18, terça-feira, receberemos o candidato Rafael Greca. Dia 19, quarta-feira, o candidato Ratinho Júnior. E dia 20, quinta-feira, o candidato Luciano Dutti. Sempre através desse canal dos Sindicatos de Engenheiros, nossa webpage, que é www.senge-pr.org.br. E agradecemos também aqui as entidades de imprensa que se manifestaram, que ajudaram a divulgar, em especial a Gazeta do Povo, também o canal de comunicação da CUT do Paraná, que fizeram essa divulgação para nós. Os próximos eventos todos estão marcados para as 18h30 nesses dias. E ainda aguardamos a confirmação dos candidatos Gustavo Fruit e Carlos Moraes, que não confirmaram ainda suas presenças. Esperamos que todos possam estar aqui. Esse espaço nosso é democrático, é igual para todas as candidaturas a prefeito de Curitiba. Muito obrigado, obrigado pela audiência de quem esteve nos acompanhando na internet, e seguimos com os nossos debates aí a partir de hoje, ao final da tarde. Obrigado.